Aleluia! Olha aí que tem crente no lugar, isso é bom demais, né? Olha, eu fico super feliz quando eu encontro com um crente. Eu já ouço glória a Deus, já ouço aleluia, já vejo as pessoas querendo realmente sentir a manifestação. Olha lá, sentir a manifestação e o poder de Deus. Hoje você sai daqui para realizar milagres. Hoje você sai daqui com a autoridade na sua boca para declarar aquilo que o Senhor preparou para você. E eu coloquei aqui como tema, né? Entregue seu limite para Jesus. E às vezes as pessoas não entendem. É difícil falar com o ser humano. O ser humano ele tem uma dificuldade de entender os limites dele. Ele acha que ele pode todas as coisas, mas nós somos limitados. Nós temos dificuldades, nós temos alguns impedimentos, alguns limites mesmo. Só que de repente você explicar isso para as pessoas, porque a gente olha aí e vê alguém lá naquelas academias levantando grandes pesos e tudo, mas quando ele pega um Covid, uma gripe, o que acontece? Fica fraco, caído, abatido, desanimado. Às vezes até solta aquela frase: acho que vou morrer, né? E aí você fala: nossa, mas é aquele cara que levantava 300 quilos, é aquele lá mesmo. Mas agora um vírus que é microscópico tocou no limite dele. E nós muitas vezes não temos prestado atenção nisso. Mas eu preciso entender por que eu devo entregar o meu limite para Jesus. Porque sabe o que acontece? É no seu limite que Jesus se move. É no seu limite. Como assim? Dá uma olhada para Moisés. Ele foi lá, tirou o povo lá do faraó, saiu do Egito, e quando ele chegou na frente do mar, ele disse: aqui é o meu limite. E aí quando ele chegou no limite dele, Deus começa a operar. Quando ele entrou no deserto, não tinha comida, era o limite dele, Deus começa a operar. Cada vez que você olhar na Bíblia, você vai perceber que enquanto o homem está fazendo, Deus está olhando. Quando o homem entende qual é o limite dele, Deus começa a operar. Será que você já descobriu qual é o teu limite? Ou você continua lutando? Você continua brigando contra, como dizer, dando soco em ponta de faca? Aquela situação que você poderia já ter entregue na mão do Senhor, mas você quer resolver com a sua força humana. E aí você descobre que você está sujeito a um limite, a uma dificuldade. E é importante que você pare agora e comece a mudar essa convicção. Eu preciso entregar o meu limite para Jesus. Eu preciso entender até onde eu posso, até onde eu devo ir, e até onde já passou do momento. Ou seja, agora eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma manifestação do poder de Deus. Nessa tal de pandemia, quantas pessoas tentaram ficar de pé e caíram? E quantas pessoas que se deram por caídas, mas se entregaram a Deus, Deus levou eles até grandes condições. Aí você começa a entender quando ele diz que ele é o dono do ouro e da prata. Se ele é o dono do ouro e da prata, então a quem eu devo dobrar meus joelhos? Ao Banco Central, ao Banco do Brasil ou a Deus? Se eu percebo e entendo que ele não tem limites, então é melhor que eu coloque meu limite nas mãos dele, porque o meu limite humano vai ser problemático, mas o limite sobrenatural dele nunca vai acontecer. Ele vai trabalhar em mim de uma forma especial, né? Muito comum encontrarmos pessoas lutando contra situações complicadas nas suas vidas. Eles se esforçam procurando fazer o melhor de si para alcançar as suas vitórias. Porém, muitas vezes nós esquecemos que somos limitados, né? E acabamos por nos sentir frustrados. Muita gente não consegue enxergar a limitação e ele vai até, como diz, bater, né, na parede, no muro, e aí ele descobre que não dá mais. Mas ele não precisava chegar até isso, se ele tivesse entregue seu limite para Deus, porque o Espírito Santo de Deus ia dizer para ele: ainda não, espera, ou ia dizer para ele assim: pode ir que eu derrubo esse muro, eu te libero para passar. E aí é que nós entendemos o quanto é importante que Jesus esteja sobre nós de uma forma especial. Fica claro que muitas pessoas não sabem, né, aonde é o seu limite, por isso eles se machucam,
por isso eles se ferem, por isso eles têm dificuldades, até mesmo às vezes em relacionamentos, até mesmo em empresas e outras coisas mais. Nós aprendemos que não podemos demonstrar fraqueza, já reparou? A gente aprende que nós não podemos ser fracos, a gente tem que estar sempre com a cabeça erguida, sempre falando que vai, mesmo quando você sabe que não tem força para ir mais. Você vem com as pessoas dizendo para você que você deve aguentar, passar por isso, vencer essa situação sofrendo, mas para Deus as coisas não são dessa maneira. Deus, Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer estender a mão sobre você, Ele quer lutar as tuas guerras, Ele quer vencer as tuas vitórias, ou seja, Ele quer estar com você em todo o tempo, e eu nem percebo isso, mas quando eu olho aqui no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 9, ele fala algo especial: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices. Ele está falando, sabe o que é impossível? Alguém que está acostumado a trabalhar com uma enxada, usar uma espada. Alguém que está acostumado a trabalhar com uma foice, né? De repente formar lança, transformar isso em lança. Para nós é impossível. Mas quando Deus viu que aquele povo, o povo dele estava sofrendo um abuso, estava sendo atropelado pelo inimigo, Ele vai lá e dá uma ordem para o profeta Joel: profeta Joel, vai lá e fala para o meu povo agora, para eles pegarem e transformarem aquilo que era impossível em alguma coisa nova. Pega lá a enxada e faz espada, pega lá a foice e faz lança. Mas ele fala mais uma coisa especial: digo fraco, eu sou forte. Tem fraco aí? Diz para ele: você é forte. Você não é forte porque você tem força, você é forte porque você está debaixo da palavra de Deus, está debaixo da palavra profética do Senhor. É isso que ele estava dizendo. Você pode não ser preparado, você pode não ter armas fortes, você pode não ter nada, mas se você tiver Deus, você tem tudo. Por isso que ele fala: digo fraco, eu sou forte, né? E ele fala: juntai-vos, vinde todos os povos em redor, congregai-vos, ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. Ele está dizendo agora, é ali que Deus vai dar a vitória. Mas eles eram fracos? Eram. Mas em Deus eles estão fortes? Estão. Então agora eu preciso entender, como é que eu vou ficar forte? Se eu estiver onde? Em Deus. Está preparado para estar em Deus, irmão? Para viver essa manifestação, para entender, né, que você vai ser fortalecido não pela sua capacidade própria, não pelo dinheiro que você tem, não pelas faculdades que você fez, mas porque o Senhor verdadeiramente é o teu pastor e nada te faltará. Ele está pelejando a sua causa, está guerreando as suas guerras. Por isso que eu falei: entrega os teus limites a Jesus, porque Ele sabe como entregar a você a melhor vitória, a melhor condição, né? Deixa eu ler aqui a palavra para você, aqui embaixo, só um minutinho. João 21:1. Evangelho de João 21:1 diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na depois e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu,
puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se romperam a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Amém? Aí você começa a ver que nós precisamos aprender a lidar com nossos limites. Eu coloquei: entregue seu limite a Jesus. E você vai me perguntar: por que eu devo entregar o meu limite para Jesus? Primeiro, para não ficar zerado, para não chegar ao final, ou seja, vazio, né? Ele fala aqui: depois disso manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E ele fala no versículo 3: disseram-lhe também: nós vamos contigo. Foram, subiram logo ao barco, e naquela noite nada apanharam. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, ele já tinha sido colocado lá no túmulo, e o corpo também já não se encontrava mais lá. Eles se sentiram perdidos, tiveram um momento de fraqueza, de medo, de dúvida. E aí eles fazem o quê? No meio dessa situação, eles pegam, Pedro fala assim: eu vou pescar. E os outros discípulos falam o quê? Vamos também. Se ele vai, nós vamos com ele. E aí ele vai pescar. Eles estavam sofrendo pelo distanciamento, e quando sentiram a falta de Jesus, a primeira coisa que fizeram foi voltar aos hábitos anteriores. Quantas vezes, irmão, acontece isso conosco? A gente vem para a igreja, recebe a palavra de Deus, lê a Bíblia, mas quando vem uma dificuldade, ao invés de nós continuarmos a orar, o que a gente faz? Procura os amigos antigos, procura aquele pessoal que não tem fé, procura aquelas pessoas que estão falando contra a tua fé, e muitas vezes contra você mesmo. Esses homens, eles eram o quê? Pescadores, lembra? Lucas 5, eles eram pescadores, e quando eles estavam lá, Jesus disse o que para eles? Principalmente para Pedro: eu vou fazer de você agora pescador de homens. Não tem mais nada a ver com aquela profissão não é a sua base. Há uma mudança vindo para você. Só que no meio da dificuldade, a primeira coisa que ele faz é voltar ao hábito antigo. Amados, se nós não estivermos preparados, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar zerados. Naquela hora, qual era vamos dizer assim, o comportamento que eles deveriam ter? Orar. Eles aprenderam que eles podiam clamar, eles aprenderam que Deus era a resposta, eles aprenderam que tinha uma promessa vinda para eles. Então aquele momento não era o momento de pescar, era o momento de clamar a Deus, de orar, de buscar a presença do Senhor. Para quê? Porque quando você está cheio da presença de Deus, você tem força. Diz que a tua boca fala do que o teu coração está. E agora, ele estava cheio do que se ele foi pescar? De medo, de dúvida, de incerteza. E muitas vezes nós vemos isso acontecer no meio dos crentes. Quando está tudo bem, eles dão glória a Deus, eles dão aleluia. Mas quando vem uma dificuldade, quando as coisas não querem atingir a sua necessidade do jeito que ele esperava, ele começa a reclamar, ele começa a falar: não vale a pena mesmo, eu sabia que não ia dar certo, é só comigo mesmo. E ele esquece que está na razão contrária, na mão inversa. É hora de oração, de clamor, de busca. Eles tinham que se encher, ao invés disso eles ficaram vazios, e naquela noite nada apanharam. Eles fragilizam. Jesus até permitiu que eles fossem pescar e não pegassem nada, para que se lembrassem do chamado deles. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eles foram chamados, estava acontecendo agora. Eles foram e não pescaram nada, e daí falaram que durante a noite não tinham pescado nada. Voltam ali, Jesus manda eles voltarem para jogar as redes. Eles jogam as redes e tiram lá muitos peixes, entendem que Jesus é o Filho de Deus, largam as redes, largam os barcos e seguem a Jesus. Agora eles fazem a mesma coisa da forma errada. Talvez você está reclamando porque as coisas não estão acontecendo na sua vida, mas é hora de você voltar às atitudes espirituais que você aprendeu.
É hora de você clamar, é hora de você buscar, é hora de você entrar nos propósitos à noite, é hora de você pegar sua Bíblia para ler, é hora de você se encher da presença e do poder de Deus. As coisas, eu tinha uma empresa, estava tudo bem, as coisas começaram a cair, e qual é a tua chamada? Ir lá e ungir tudo, ungir as portas, é ungir documento, é clamar por cada cliente, é se posicionar, e não simplesmente voltar atrás para procurar as pessoas que antes de você se converter, você tinha amizade. Não, já sei, vou procurar aquele gerente de banco que ele empresta dinheiro. Não, já sei, vou procurar aquele vendedor que era do mundão, que ele é bom pra caramba. Não, já sei. Não, querido, para. Restaura a tua intimidade com Deus, fortalece ela, porque o mesmo Deus que começou a obra na sua vida é fiel para terminar. Ele renova, Ele restabelece, Ele firma, Ele prospera, Ele acrescenta, e nós precisamos estar prontos para isso. Entregue o seu limite a Jesus, para que nunca você fique zerado, enfraquecido na fé. Não deixa isso acontecer. Jesus precisa olhar para você e entender que você e Ele estão numa comunhão. Não deixe chegar no final. Tem gente que anda com o carro até acabar a gasolina, e quando acaba, às vezes entra sujeira, dá dores de cabeça, longe do posto. Então para com isso, restaura, completa, se enche da presença de Deus, ora, clama, acredita na palavra, toma os princípios de Deus para a sua vida como regra de fé. Não volte atrás, não abandone, porque devo entregar o meu limite para Jesus. Segundo, para conhecer o meu limite. Quando eu entrego para Ele, é porque eu estou conhecendo o meu limite. Eu reconheço até onde eu posso chegar. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Jesus falou com eles: apóstolo, mas talvez a aparência fosse diferente. Querido, nós não somos cristãos porque estamos dentro de uma igreja. Nós somos cristãos porque recebemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Por isso, não é a igreja que faz você ser um cristão, mas é entender quem é Jesus Cristo na sua vida. O que é que Ele tem para você? De repente eles chegaram até lá, encontraram na praia Jesus, não o reconheceram. Eles estavam com a visão humana, eles estavam com o coração humano, porque quando você começa a orar, você vê que quem tem intimidade de oração gosta de orar. Tem hora que ele chora, tem hora que ele ri, tem hora que ele ajoelha, clama, ele sente presença de Deus. Jesus não está lá fisicamente do lado dele, batendo nele, mas ele sente a presença de Deus. Esses homens conversaram com Jesus, mas não sentiram a presença de Jesus. E Jesus ainda faz uma pergunta clássica para eles: tendes alguma coisa de comer? E eles respondem o quê? Não. Eles nem param para prestar atenção. Que pergunta é essa? Por que esse homem está perguntando algo assim para eles? Se eles tinham alguma coisa de comer. Você costuma passar por alguém na praia e perguntar para alguém isso? Passa por alguém lá: você tem alguma coisa para comer? Não é uma pergunta comum. Deveria ser algo que provocaria o coração deles, e eles não param para prestar atenção. Deus muitas vezes está colocando situações para chamar a sua atenção, e você não está prestando atenção da fórmula, de como Ele está falando com você. Deus está chamando pessoas para provocarem você, para falarem do amor de Deus, para testemunharem. Agora há pouco o pastor Fabinho veio aqui e contou um testemunho antigo nosso, de coisas que aconteceram, e você fala: por que será que ele contou isso? Deus quer mover você, quer motivar você, quer mexer com o seu coração, quer liberar o seu entendimento. E às vezes a pessoa fica tão paralisada que ele não percebe. Deus está querendo trazer a você respostas, restituições, restaurações, coisas novas. Muitas vezes a gente não presta atenção. Sendo já de manhã, quer dizer, eles passaram a noite pescando, não apanharam nada. Não seria normal eles lembrarem: peraí, a última vez que nós pescamos,
antes dessa, nós também não pegamos nada e ficamos a noite inteira, mas veio uma voz e nos deu uma direção. Eles não perceberam, porque não estavam motivados espiritualmente. Será que você está motivado espiritualmente? Será que você tem se entregado à oração? Você tem buscado na sua casa um horário, pode ser de madrugada, de dia, de manhã, de tarde, pode ser no chuveiro, pode ser na hora que está lavando a roupa, não importa. Você tem se entregue para buscar essa intimidade com Deus, para ouvir a voz dEle, para receber a orientação dEle, porque muitas vezes a gente está fazendo tudo e não está fazendo o importante, o principal. Ele é o Senhor. Você aceitou a Jesus Cristo e teve uma motivação para isso, acreditar que o céu está sendo aberto para você entrar, ou seja, uma liberação, e agora é hora de viver essa liberação, de andar por essa liberação, de acreditar nessa liberação. Jesus te leva a conhecer os teus limites. Eles esqueceram daquela pesca que nós falamos agora há pouco, logo da conversão. Eles esqueceram da primeira multiplicação dos pães e peixes. Lembra? Que de repente eles falaram: despede a multidão, ela está conosco, e ele já está o dia inteiro, e é longe, e eles não têm como voltar a comprar. O que Jesus falou para eles? Dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. Falou: mas Jesus, precisaria de muito dinheiro. Ele falou assim: o que é que vocês têm aí? Aí André viu que tinha um rapazinho lá, que tinha alguns poucos peixinhos, alguns poucos pãezinhos. Ele falou o quê? Trazei aqui, senta todo mundo aí. Botou em grupos sentados, levantou o pai, orou e falou assim, dividiu em 12 cestos, falou: distribui. Eles distribuíram, todo mundo comeu à vontade, e quando acabou de comer, sobraram o quê? 12 cestos cheios. E os que comeram? Mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí você fala: peraí, houve depois a segunda multiplicação dos pães e peixes, e agora Jesus pergunta para eles: tendes alguma coisa que comer? E eles respondem. Jesus mostrou anteriormente que não precisava de tanto, precisava de fé. O limite deles era o que eles conseguiam pegar, o limite deles era o físico. Mas Jesus estava querendo dizer para ele: o limite de vocês não é o físico, o limite de vocês é o espiritual, é o sobrenatural, e no sobrenatural não há limite, não há limite. Eles perderam a visão, eles viram o pão se multiplicar, eles viram o peixe se multiplicar por 2 vezes, eles viram outros tantos milagres, e agora, só porque fisicamente Jesus não estava ali do lado deles, eles estão desacreditando, dizendo que não tem nada, dizendo que não conseguiram pescar nada. Mas eles nem precisavam pescar, eles poderiam clamar, eles poderiam orar, eles poderiam buscar. Isso precisa entrar no seu coração. O teu limite com Cristo não existe. Ele pode todas as coisas quando você se entregar. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Então toda vez que você estiver com Jesus, você pode todas as coisas. Será que você consegue entender o que Jesus estava querendo dizer para ele? Venha conhecer o seu limite. O seu limite em você mesmo é raso. O seu limite em mim é estrondoso, inacabável. Não tem nada que possa te segurar. Tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem realização, seja lá o que for. Tem coisas, amados, que a gente não entende, porque nós ficamos presos nas coisas humanas. Mas o Senhor está querendo trazer uma liberação. Quando nós fazíamos ainda rádio, nós já falamos isso aqui uma vez, nós orávamos muitas vezes através da rádio pelas pessoas que não tinham nada em casa. Nós orávamos pelas pessoas. Teve um dia lá, uma mulher chegou e disse que só tinha um saquinho de leite em pó, um restinho do saquinho para dar para a criança, e que era só aquilo. E aí ela pediu essa oração: ora, porque eu não sei o que eu vou fazer. E aí nós oramos juntos, pastores na rádio, e de repente o marido dela chega à noite e tinha ganho
12 caixinhas de leite, 12 litros de leite numa caixa, e ela já ficou maravilhada, porque de repente de um pouquinho que talvez desse meio litro, agora ela tinha 12 litros. Mas ela começou a glorificar e falou que à noite não conseguia dormir, glorificando a Deus por aquilo. De manhã encosta uma outra pessoa, que ela falou que já não via há muito tempo, para um carro e desce com 12 caixas com 12 litros. E ela ligou e disse: eu nem sei o que fazer com tanto leite, eu nem tenho como tomar todo esse leite. E aí você fala assim: o que aconteceu de diferente? Uma oração, um clamor, e ela agradeceu, reconheceu que o limite dela não era ela, o limite dela era Jesus. Qual é o teu limite, santo? Se for Jesus, não vai faltar. Se for Jesus, não vai se acabar, porque o limite humano está contido na nossa humanidade, na nossa carne, mas o limite em Cristo não existe. Ele é soberano, superior, poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo e verdadeiro. Grava isso no seu coração. Você precisa reconhecer o seu limite para poder confiar em Jesus, para poder ser alimentado por Ele. Você fala: eu não tenho, eu sou curto, eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande, tremendo, glorioso. Sabe onde diz isso? Em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. E todas essas coisas vos serão. Quando essas coisas vai ser acrescentado para você? Quando você buscar primeiro o reino de Deus. Quando você buscar o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. E está ligado de uma forma tão especial, que ele diz para você que não existe limite. Todas, não existe limite. Nós estamos limitando, colocando nossos limites presos a nosso conhecimento humano. E Deus está dizendo para você: vem comigo, segura na minha mão, porque comigo não há limites. Eu posso te levar aonde for necessário e te entregar o que for preciso. Então abra o seu coração, porque o Senhor quer colocar isso na sua mão. Entregue seu limite para Jesus. Mas por que eu devo entregar o meu limite para Jesus? 3, para estender os meus limites. Eu preciso estender os meus limites. Talvez você está preso a situações e ainda não entendeu que o Senhor quer fazer crescer. Olha o que ele fala: ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Ele disse o quê? Para lançar. E eles fizeram o quê? Obedeceram. Diga: obedecer é a raiz de estender o limite. Quando eu entender isso, meu irmão, eu não vou ficar mais regateando com o Senhor. Se Ele disser para não ir, não vá. Mas se Ele disser para você ir, vá. Ei, conheça a palavra, entre em oração, sabe? Participe no clamor, porque essa ordem já foi dada. É buscar a Deus e a sua justiça. As demais coisas vão serão acrescentadas. Eu preciso abrir meus olhos para essa situação. O limite humano é estreito, é pequeno mesmo. Nós tentamos muitas coisas, mas sabemos que acertaremos apenas algumas. Quantas vezes a pessoa vai, faz ficha e não entra na empresa? Quantas vezes você pediu um crédito para comprar um imóvel, mas não foi dado? Quantas vezes você tentou fazer outras coisas, até comprou coisas, colocou na sua casa e estragou, né? E aí você fala: puxa vida, eu estou com essa dificuldade de entender. Mas nós sabemos que o sobrenatural não tem limites. Digo: o sobrenatural não tem limites. Por isso eu preciso me dispor a andar através do sobrenatural. Diga: eu vou andar no sobrenatural de Deus, em Jesus Cristo. Amém? Aí Filipenses 4,13, olha o que ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece, irmão? Jesus. Então, quando você estender o seu limite nessa direção, toda a sua vida será estendida. Todas as suas buscas serão estendidas. E no 19 ele fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então ele fala: vai suprir todas as vossas necessidades em glória. Ele tem tudo que você precisa. Eu preciso entender isso.
que não há limites quando eu estou em Cristo, que nele eu posso todas as coisas, e que o que me impede hoje é muito mais a minha humanidade, ou seja, meu grau de comparação com aquela mulher, com aquele homem, com a pessoa da televisão, com o vizinho, com o patrão, com as coisas que o mundo coloca, do que me comparar ou me igualar a Jesus. Ele quer estender o seu caminho. O nosso sobrenatural está no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele pode todas as coisas, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Se agarra nele. Através de Deus teremos a manifestação do Espírito Santo, os dons, os milagres. Querido, Ele quando estabeleceu, a vinda, Jesus veio, quando Ele estava para ir embora, Ele falou: ficai-vos aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Pedi ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador. E esse Consolador que vinha, Ele vinha para fazer de você e de mim testemunha. Testemunha de quem? De Jesus. Ele veio para fazer você e eu sermos testemunhas de Jesus. E aí nessa visão faz com que a gente se fortaleça. Por quê? Porque tem os dons do Espírito Santo. Eu vou ser testemunha e vou realizar coisas tremendas. E nós muitas vezes não percebemos. Tem o quê? Dom de cura, dom de multiplicação, de prosperidade, ou como você quiser. Tem os dons colocados ali dentro que você vai colocar a mão e as coisas vão acrescentar. E eu nem percebo. Mas como vou acrescentar? Quando eu estiver abençoando alguém, eu serei abençoado. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço. Eu nem percebo que o Espírito Santo está me provocando a ter atitudes de abençoar, porque toda vez que eu abençoar, eu serei abençoado. Toda vez que eu orar por alguém ser curado, uma grande manifestação de cura também virá para a minha vida. Toda vez que eu orar para alguém ter prosperidade, eu também terei prosperidade. Toda vez que eu orar para que as portas se abram para alguém, as portas também se abrirão para mim. E eu não percebo que Ele me dá tudo isso através do Espírito Santo, para que eu tenha força de usar os dons. Ou seja, Ele quer que você estenda. Você não tinha nada? Vai ter. Você não conseguia? Vai conseguir. Você não sabia como achar? Vai achar. Esse é o caminho. Mas por que eu devo entregar o meu limite para Jesus? 4, para multiplicar os meus limites. Agora, ele fala assim: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes agora que apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Olha que coisa interessante. Pedro, ele já tinha pulado do barco. Ele já tinha reconhecido: ei, aquele que está lá é Jesus. O peixe já não importava mais para ele. Mas Jesus faz o quê? Pedro, volta lá e traz os peixes. Traz os peixes para cá. Para quê? Para que Pedro pudesse enxergar. Porque ele não fez uma pesca qualquer. Ele pegou 153 peixes. Mas eram normais? Grandes. Ele que faz questão de colocar 153 peixes grandes. Deus não quer dar para você uma multiplicação qualquer, que você seja mais um no meio de todos. Ele quer dar uma multiplicação para você que faça a diferença, que você seja um testemunho, que você possa chegar e falar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória. Ele quer provocar você a ser diferenciado. A mesma coisa aconteceu aqui quando ele dá a ordem: puxa a rede. E eles mesmos falam que eram tão grandes esses peixes, mas a rede não rompia. O teu milagre não vai se desfazer. Pode ser grande, pode ser impossível, podem as pessoas não acreditarem, mas você vai tê-lo na sua vida, porque é o Senhor que está fazendo. Jesus estava mostrando em cada passo a presença dele. Vai trazer, vai puxar, são muitos, são grandes, mas não rompe, não rasga, não quebra, não anula, não desfaz, não se perde, nenhum sequer. O controle de Deus na tua vida é o limite da multiplicação. Muito,
não pouco, muito. Para quem não tinha apanhado nada durante a noite, agora seria uma grande realização, né? A noite inteira não pegou nada, agora ele sai com essa rede lotada, né? Quando a gente se disponibiliza a andar com Jesus, nossos limites se multiplicarão. E uma coisa aqui que eu acho muito legal de se falar, né? Logo que saltaram, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Jesus precisava dos peixes? Você acha que Jesus precisa do seu suor? Jesus precisa do seu dinheiro? Jesus precisa do seu sofrimento? Irmão, Ele precisa da sua fé. Ele precisa que você o ame, que você seja grato, que você entenda que Ele é Deus. E nós estamos vendo as pessoas se perderem nessa condição. Não, eu faço, eu tenho. Ele não precisa nem do seu faço, nem do seu tenho, mas Ele quer o seu coração, a sua intimidade, a sua gratidão, como você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida. É por isso que Ele fala, traz aí. Mas quando Ele chega, fala, olha aí, já está aqui no fogo, já está assado. Eles trouxeram farinha? Não, mas tinha pão. Ele fala assim, eu não dependo de você para fazer você feliz ou próspero. Eu não dependo de você, ou seja, não preciso da sua força física, mas eu quero você perto de mim. Eu quero você me reconhecendo, eu quero você buscando, porque eu vou multiplicar os teus limites. Você vai ser um testemunho vivo de tudo que eu posso realizar. Se você já vivia alguns milagres, então você vai viver muitos milagres. Se você já salvava almas, vai salvar muitas almas. Se você conheceu a prosperidade, então você conhecerá a riqueza através de Jesus. Ele quer aumentar a sua capacidade. E às vezes as pessoas pensam, mas agora eu dava, eu falo, é engraçado, você conversar sobre dízimo com as pessoas é muito engraçado. Um dia uma pessoa de uma outra igreja falando comigo, ele disse isso. Mas quando antigamente, eu ganhava lá 1.800, 2.000 reais, lá não sei o que, e eu dava o dízimo, mas eram 200 reais, e agora o meu dízimo é 3 mil reais. Eu falei, provavelmente é porque você ganha 30 mil reais, não é isso? Ele falou, mas é bastante para a igreja os 3. Eu falei, faz o seguinte, inverte, fica com os 3, você e dá os 27 para a igreja. Ele, não. Eu falei, por que não? Se o que você vai dar é muito, então quer dizer que o restante não é. As pessoas, eles não percebem o que eles estão falando. Eles começam a tentar quantificar, achando que o que eles estão entregando, o que eles estão fazendo é muito. Muito é o que Deus está fazendo pela nossa vida. Muito é o que Deus está realizando pela sua casa. Muito é a promessa de Deus, de quando você sair dessa terra e encontrar o céu. Quem aqui já viajou de avião? Quem aqui já foi para Dubai? Mas por que você não foi ainda, irmão? Porque é caro. Se Dubai você acha caro, o que você acha de ir para uma cidade, para um lugar que as ruas são de ouro, os muros são de jasper, aonde só tem anjo glorificando a Deus? É mais caro? Pensa um pouco. Qual é a valorização da nossa vida? Deus quer multiplicar você, quer abençoar você, quer trazer a realização, e as pessoas ficam presas, sabe aonde? Na sua própria humanidade. Mas eu ganho pouco. Você pode ganhar pouco, não tem problema, mas se Deus cismar de te levar para algum lugar, Ele leva, e Ele leva sem dinheiro. A primeira ida para Israel minha foi com dinheiro de pessoas da igreja na época, e a igreja era uma igreja que tinha menos de, na época, umas 180 cadeiras, quer dizer, famílias devia ter assim umas 70, 60, e eles cismaram, foram lá. Eu estava na época parado, ficou um ano, foi um ano que nós ficamos parados. Eu não estava trabalhando, estava só na obra, e eu não tinha um centavo no bolso, de verdade, não tinha dinheiro nenhum. E de repente o povo se juntou, começou o movimento, eu nem sabia, e eu estava assim, como eu vou passar o final de ano com a minha família? Porque eu sempre tive uma condição legal, e de repente naquele período a coisa estava seca, escassa. E aí como é que vai ser isso? Aí o pastor Henrique pediu lá um instrumento, o Fernando pediu outro instrumento, e eu falei, eu não tenho dinheiro nem para comprar
o frango do Natal, como é que eu vou levar para eles instrumentos de 800, 900, $1.000 e tal, $1.000 cada instrumento, coisa parecida? Não tem como. De repente eles vão e presenteiam, e deram lá um recurso, e aí você fala assim, você viaja exatamente, sem cartão de crédito, exatamente, sem cheque, exatamente, sem dinheiro, só com o dinheiro que te deram, sabendo que aquele dinheiro tem que ir e tem que voltar, porque ele seria a referência da realização para a família. Eu e a bispa fomos, diminuímos a nossa comida o máximo que a gente pôde, passamos aquele período, voltamos. Quando chegamos, o dinheiro que deu, comprou os instrumentos dos meninos, e foi um final de ano mais diferente que eu já passei, porque eu voltei dia 23 ou 24 de dezembro da viagem, já entrou o Natal, os obreiros foram em casa, aí cismaram de fazer um negócio diferente, cada um levou uma coisa, e aí terminou o ano, e eu falei, Deus, que coisa doida, eu achei que eu não ia comer nem um frango, e o Senhor deu uma viagem para Israel, voltou, conheci, trouxe lembrança para as pessoas, fez tudo aquilo. Quando você está usando o seu limite, ele é assim, humano, pequeno, pobre, mas quando você vai para o limite de Deus, Ele levanta pessoas que você nem imagina, que vão entrar na sua vida, e vão mudar a sua história. Você vai ver coisas que você não vai acreditar. Então por isso é importante deixar Ele fazer, ou seja, Ele multiplicar o que tem que ser multiplicado. As portas vão se abrir, as barreiras vão cair, os impedimentos vão se desmantelar, e o nome do Senhor será exaltado na tua boca. Você vai ser uma ferramenta, um testemunho para todo mundo saber. Então entregue seus limites a Jesus e viva a multiplicação dele na sua vida. Se você perguntar, tem um monte de gente aqui que eu tenho certeza que também tem testemunhos do que ele faz, do que ele fez, como ele faz. E nós muitas vezes não entendemos isso. Deus não precisa de dinheiro para fazer isso. Eu lembro uma outra vez, até estávamos juntos, pastor Fábio, pastor Marcelo, e a gente orou lá para uma pessoa, e ela mandava uma mensagem para a gente na rádio, na musical, e aí elas colocaram lá, eu tenho uma lata de arroz, mas está no final, e nós não temos dinheiro para comprar mais. E a gente simplesmente mandava eles colocarem a lata em cima do rádio, para a gente orar, faz agora um ato de fé, você precisa de coisa, coloca. Teve uma que colocou dentro do pão, o negócio do ouvido, fone de ouvido, tirou um dos fones e enfiou dentro de um pãozinho, porque disse que não tinha o que comer. Todos eles eram testemunhos fantásticos, mas esse do arroz foi muito legal, porque aquilo que dava para 2 dias no máximo, deu para mais ou menos 10 dias o arroz. Ela falou que punha, cozinhava, e o arroz crescia na panela de uma maneira que chegava ao topo da panela. E aí você fala, que loucura é essa? Que loucura é essa? O que acontece? De que maneira Deus pode fazer? Deus pode prosperar a tua casa nas coisas menores que você imagina. Deus pode proteger a sua família de uma maneira que você não entende. Mas você tem que entender que o seu limite tem que ir para as mãos de Jesus. Você vai ter que entregar o seu limite nas mãos dele. A sua humanidade não vai atrapalhar. Por que eu devo entregar o meu limite para Jesus? Quinto e último, para desfrutar dos limites dele. Porque quando você segurar na sua mão, é seu. Mas quando você deixar ele conduzir, é dele. E quando ele entrar para conduzir os seus limites, você vai ver casamentos acrescentarem ou acontecerem, quando a pessoa não tem nem dinheiro para comprar apartamento, e de repente vai e compra. Não tem dinheiro para festa, alguém dá festa. Não tem dinheiro para vestido, e vai aparecer o vestido. Não tem dinheiro para o dia da noiva, e vai aparecer o dia da noiva. Você vai falar, que loucura é essa? De onde está vindo tudo isso que eu não consigo entender? Você vai entender que o limite humano é tacanho, é pequeno, mas o limite de Jesus é tremendo. Desfrute dos limites dele. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou pois Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente também o peixe. Então ele falou para eles assim, já pescaram, já tentaram,
já não conseguiram, depois foram, né, mediante a palavra, trouxeram a rede cheia, acabou a fantasia, acabou o problema. Então faz o seguinte: agora vem jantar, agora vem sentar comigo, agora vem participar de um milagre diferenciado, vem ser alimentado, vem ser fortalecido, renovado. É isso que nós precisamos fazer, meu irmão. Nós pedimos muito, mas ouvimos pouco. Fala para a pessoa que está do seu lado: você pede muito, mas você ouve pouco. Porque eu peço, mas eu não ouço o que Deus está falando. E Ele quer responder a tua petição, Ele quer responder ao teu clamor, Ele quer responder aquilo que você está intranquilo. E Ele fala: para um pouquinho, deixa eu falar com você. Eles ficaram agitados, foram pescar, passaram lá uma negativa, voltaram vazios, voltaram de novo, jogaram a rede, arrancaram lá um monte de peixes grandes. E Jesus falou assim: acabou toda a movimentação, agora senta aqui, ó, que eu quero falar com você. Sabe o que Jesus está falando? Senta aqui, eu quero falar com você, eu quero falar com o seu coração, eu quero mudar a tua história, eu quero livrar você das coisas que o mundo fica colocando como jugo, como peso, talvez na sua casa, talvez no meio da sua família, talvez no seu trabalho, talvez das coisas que você faz. Você acorda cansado, sai cansado, volta cansado e diz: olha, é pesado tudo isso. Ele está dizendo: não, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, eu tenho cuidado de vós. Ele quer cuidar de você, Ele quer mostrar a você o tamanho da glória dEle. Quando falamos de desfrutar dos limites, estamos falando de ser feliz no que realizamos, estamos falando de nos alimentarmos daquilo que nós realizamos. Testemunho, não tem coisa mais gostosa do que você testemunhar do que Deus está fazendo, dos sinais, das maravilhas. Ele estava falando: vamos jantar. Sabe por quê? Porque Jesus, todo o tempo que você via Ele com os seus discípulos, no almoço, na janta, no café, no comer, no partir do pão, era quando Ele aproveitava e ensinava a eles. No partir do pão, era quando Jesus estava dando para eles a direção ou o direcionamento, para que eles fortalecessem a fé deles e vencessem. E nós muitas vezes estamos comendo desesperadamente, fazendo as coisas de qualquer jeito, até a nossa oração está sendo meia, como é que eu vou dizer, bagunçada. A gente vai, começa a orar, lembra do que precisava, pouca gente escreve em algum lugar para saber o motivo da sua oração. Quando termina a oração, ele esquece: nossa, nem orei pela irmã que estava doente. Nossa, puxa vida, eu falei que ia orar, não orei. Eu precisava pedir a Deus uma direção para a minha empresa, para o meu negócio, mas aí corri, não pedi, atropelei, saí do outro lado e esqueci, e fica para amanhã. Está na hora de você parar um pouquinho e sentar com Jesus, sentar com Jesus, conversar com Jesus, ouvir a voz dEle para você, para saber qual é o momento certo, o que é que eu devo fazer, porque no meu limite, talvez eu já esteja estourado, mas no limite de Jesus, ainda tem muita coisa para acontecer, tem muitas coisas para acontecer na sua vida. Jesus, ele é especial. Ele deixou aqueles apóstolos efetivarem a pescaria, acharem o que comer, né? E depois ele vai lá e fala assim: eu tenho uma surpresa para vocês, eu não preciso da sua comida, eu não tenho limites, fica tranquilo, vocês vão sentar aqui agora e vão comer. Você imaginou a primeira vez que eles estavam lá em Lucas 5 e que eles trazem os peixes todos e tal, o barco cheio? O que Pedro, André, Tiago fazem? Largam tudo aquilo, encostam o barco, deixam lá os peixes e vão embora com Jesus, andam com Jesus. E agora? Eles pegaram lá aquela rede enorme, um monte de peixe, e foram sentar para jantar com Jesus. Você acha que eles voltaram para cuidar dos peixes? Já não mais. O que é tão importante para você? Quando Jesus entrar na sua vida de verdade, você vai perceber que já não é mais tão importante. Mas por quê? Porque Ele realiza tudo.
e Ele realiza de uma maneira satisfatória. Você não sofre por isso. Ele sempre tem surpresas, né? Jesus desejava mostrar àqueles apóstolos que eles eram capazes. Vocês podem pescar, vocês podem trazer muito peixe, vocês podem trazer uma quantidade excessiva e não vai romper a rede, não vai, pode trazer tranquilo. Só que ele fala para ele, mas não precisa, vocês podem, mas não precisa, eu dou a vocês todo o alimento que vocês precisam. Jesus está mandando dizer isso para você, que Ele tem tudo que você precisa, que Ele te guarda, Ele te protege. O inimigo tenta roubar, tenta matar, tenta destruir, é acidente, é isso e aquilo, mas a mão do Senhor é mais poderosa, e Ele te guarda, Ele te livra, Ele prepara no meio daquilo que era ruim, novidade de vida, né? Eu estava até comentando de manhã, eu falei assim, foi engraçado, porque num determinado momento da minha vida eu tinha uma Towner e roubaram a Towner, e foi assustador naquela hora, né? A arma na cabeça, aquela coisa toda. E naquela situação, quando a gente chegou na delegacia e eu fui fazer o tal do BO, e o cara falou para mim assim, qual é o veículo que foi roubado? Eu falei, Towner. Ele falou, o veículo? Eu falei, Towner. Ele falou, ninguém rouba uma Towner. Eu falei, roubaram a minha. Aí ele falou assim, mas ninguém que vai querer esse carro. Ele vai, pode ficar tranquilo, eu vou fazer aqui o documento, mas amanhã tá de volta. Eu falei, eu vou orar por isso, para voltar. Mas eu orei e não voltou. E no outro dia também não voltou. E depois de uma semana, não voltou. E eu falei, Deus, aquele homem lá da delegacia, ele foi tão objetivo em dizer que ninguém quer um carro daquele, e que no dia seguinte estaria na minha mão, mas o carro não volta, eu oro e não volta. E eu via Deus dizendo, não vai voltar mesmo. E eu falava, mas Deus tem misericórdia. Hoje é tudo que temos. Imagina um cara que andava com um Vectra zero que a empresa tinha dado, né? Eu trabalhava com um carro que a empresa tinha cedido para trabalhar, e agora você está andando de Towner para fazer os trabalhos da igreja. Quer dizer, é uma diferença, é um cabrito, né? Aquela coisa, e aí até o cabrito foi embora. A primeira coisa que vem na sua cabeça, Senhor, o Senhor não está agradado de mim, o Senhor não está feliz comigo? E ele, calma. Quando veio o outro carro, era 1000 vezes melhor, né? 1000 vezes melhor. E aí que eu entendi que às vezes Deus permite certas coisas porque Ele quer aperfeiçoar e abençoar você. Aquela perda parecia ser uma perda terrível, Deus fez de um jeitinho especial. Alguém me contratou para dar consultoria numa empresa, eu só trabalhava lá 2 meios dias por semana naquela empresa, e ele pagava o meu carro, e um carro para lá de bom, com tudo automático, direção escamatoriável, teto solar, com tudo que tinha direito. E aí você fala assim, Deus falou, eu vou ter que jogar fora esse seu carro velho, porque você vai ficar agarrado nele, solta dele. E nós muitas vezes não entendemos que Deus quer prosperar a nossa vida, quer melhorar a nossa vida, mas nós precisamos nos agarrar em Deus e não nas coisas, porque às vezes Deus vai tirar certas coisas da sua vida para trazer novidade, para trazer coisas melhores, coisas novas. Por isso Jesus deixou eles pescarem. Quer pescar, pesca. Quer ir de novo, vai. Se sintam fortalecidos, faz de conta que vocês são bons demais, mas faz o seguinte, agora deixa o peixe para lá, senta aqui e vamos comer junto, porque a parte especial é estar junto com Jesus. Jesus hoje quer comer junto com você, quer alimentar você, quer fortalecer você, quer renovar você, e tudo que você precisar, Ele já tem preparado. Ele já tem preparado. Coloque isso no seu coração. Jesus mostra aos apóstolos que limites foram determinados para serem transpostos do sobrenatural. Os limites não vieram para atrapalhar você, vieram para ser testemunho. Ele vai te dar os teus limites como testemunho de realização, porque os teus limites não vão te segurar mais, os teus limites não vão te atrapalhar mais, porque agora você vai saber quais são, mas vai estar em Cristo para ultrapassá-los, para ir além. Então a partir de hoje, você não vai ficar mais vazio, você não vai mais permitir
se distanciar, como aqueles homens voltaram atrás. Não vai voltar atrás. A partir de agora você vai se encher da presença de Deus. A partir de agora você vai consumir o seu tempo orando, chamando a manifestação dEle, porque você vai descobrir que para Jesus não há limites. E se você estiver com Jesus, né? Se eu estiver nele e as palavras dele estiverem em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se eu entender isso, que está lá em João, eu vou assumir uma posição totalmente diferente. Não existe mais limites, porque não é o meu limite. Eu não ando no meu limite, eu ando no limite do Senhor. O limite é dele. Aí você fala assim: puxa, até onde eu posso chegar? Você pode ir até onde você precisar, porque Ele vai estar com você em todo o tempo todo. Qual é o teu projeto de vida? Qual é o teu sonho? O que você está sonhando agora? Você já pensou nisso? O que você está sonhando agora? Você sabe? Receba em nome de Jesus. Tome agora o limite, como o limite de Jesus na vida de vocês, e assume isso. Marca o dia, coloca a hora, porque Deus vai realizar. Acredita, meu irmão, Deus não chama você para ficar olhando. Ele chama você para assumir uma nova posição. E é onde? Nele. Por quê? Porque Ele é, Ele pode e Ele tem. Ele é o Senhor, onipresente, onipotente e onisciente. É nele que nós somos mais que vencedores. Para isso basta andar com Jesus. Basta andar com quem? Então você vai fazer o que a partir de hoje? Andar com Jesus. O teu limite, diga, o meu limite não é mais meu, é o limite de Jesus, porque eu ando com Ele. Então o limite dele será o meu limite. Tranquilo, é bênção para a tua vida. Se permita desfrutar além dos limites, porque você está em Cristo. Essa manifestação é sua. Entregue seu limite para Jesus e deixe Ele fazer. Por que eu devo entregar o meu limite para Jesus? Para não ficar zerado, para conhecer o meu limite, para estender o meu limite, para multiplicar os meus limites, para desfrutar dos limites de Jesus.